Como eu aprendi música dos discos, estudei sempre a música dos discos porque eu acho que o problema da indústria fonográfica ainda não foi devidamente abordado. Primeiro, porque no campo da sociologia da cultura, os protagonistas são todos receptores, portanto, não desconhecem os processos de produção. Desde o mais importante, no caso dos Popular Music Studies, o Simon Freet e todos os ingleses, até o mais recente, Saiborsky Thomas, que querem instaurar um campo académico que se chama The Art of Recording Production. Se bem que tem o mérito de poder dizer-nos, sim senhor, afinal há música feita só para discos. Foi o problema que falhou, é que a maior parte da música é feita só para discos. E portanto aí eu poderia, sim senhor, eu acho que a maior parte da música que foi feita para vender discos. É verdade. Ou para estar em filmes, também para sonorizar filmes, também é verdade. Portanto eu olhei para a indústria fonográfica e para o cinema como indústrias que induzem a produção musical. E aí é que está a diferença. E, portanto, eu peço desculpa, tentei acompanhar o meu raciocínio, eu não vou falar muito sobre a história da indústria fonográfica em Portugal, não há tempo, mas basicamente, voltando atrás por tudo o que foi dito nas últimas comunicações, nós já falámos aqui de fabricação. A minha questão era se havia fabricação da música, se podemos ter uma fábrica, se nós tivermos fábricas de música. Os americanos tiveram. Começaram logo em Timpanella, para a publishing, portanto tinha músicos em série a compor e a fazer melodias para vender à Broadway, através dos song pluggers que iam fazer pitching das músicas. Chegavam ao pé dos senhores que estavam a montar um espetáculo musical e assobiavam. Esta é muito linda, tocava no piano. Então, sim senhor, ficamos com esta. E então era o primeiro passo para fazer com que a música contactasse com o público. E depois, se obtivesse sucesso dentro dessa peça musical, do teatro musical, então imprimiam mais partituras, dando origem a uma indústria de partituras, que eu não considero igual à fonográfica, mas tem alguma coisa a ver. Quando a indústria fonográfica aparece certamente neste campo. É mais uma indústria que vende a música, mas em som. Portanto, as pessoas da indústria fonográfica, logo no princípio do século, têm que traduzir a música que já existe em som e gravam o som. Para isso precisam de músicos. Acontece que, por volta dos anos, na primeira década do século XX, quando eles conseguiram criar a necessidade nas pessoas de ouvir música através de uma máquina, no meio da reprodutibilidade, as pessoas não acharam nada estranho. Foi só no início. Eram máquinas falantes e, portanto, até aos anos 30, nos anos 30 já havia uma indústria mundial consolidada, até porque é o ano da formação da EMI, não é? Em que Electrical Music Industries, portanto diz logo tudo sobre o que vai acontecer, a música torna-se elétrica. E a partir daqui, o digital agora é só mais um passo, mas a coisa já estava toda definida. Portanto, o que é que aconteceu, como é que eu abordei isto? Eu acho que, como dá aqui tantos investigadores, acho que era mais interessante desviar um bocadinho o assunto para como é que eu olho para a indústria fonográfica. Eu olho para a indústria fonográfica na relação que ela tem com a produção musical. Se não houver qualquer relação entre a indústria fonográfica e a produção musical e o trabalho dos músicos, o music making, as práticas musicais, como dizemos em etnomusicologia, então não me interessa nada, porque a gravação é apenas, e resume-se apenas, à captação do som e à sua reprodução. E aí entrávamos no campo em que a indústria fonográfica difunde a música, que no fundo é assim que tem sido estudada toda a gente. A toda a indústria fonográfica é só um meio difusor, registra e difunde, como a rádio. Para mim também é uma indústria, não é? E agora vinha a questão do que é uma indústria. Pronto, e então, a mim não me interessa bem se a indústria tem esse título ou não, interessa-me é o modo de fabricação ou de produção. Se é fabricada, ou seja, num local próprio onde se junta a energia e os materiais e os intervenientes, muito menos, portanto, ou se não é numa fábrica. Se a produção é contínua ou se não é contínua, se há um empenho nessa atividade ou não. Portanto, se a produção for contínua, empenhada num local próprio, é uma indústria irregular. E, portanto, é suscetível de produzir grandes quantidades, porque as pessoas estão sempre a fazer a mesma coisa.